Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos felizes nesta manhã, no domingo, dia do Senhor, e estamos mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor, para aprender da sua palavra e para fortificar a nossa fé em Cristo Jesus. Pois é, a igreja primitiva se reunia nas casas. E nós estamos voltando à igreja primitiva, só que com uma grande aliada nós temos a internet, onde podemos ouvir e ver os nossos irmãos, ver e ouvir o nosso pastor, ouvir as nossas músicas que nós gostamos de louvar e adorar ao Senhor. E havia uma coisa muito importante entre eles, assim diz a palavra, que havia um só alma e um só coração. Que nós possamos também estar com uma só alma e um só coração, conectados com os nossos irmãos. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, adoramos o Teu nome, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz. E nesta manhã de domingo, que é o dia do Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, louvar o Teu nome e bendizer-Te, Senhor, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz. Mesmo passando por esses momentos de perplexidade, mas nós confiamos no Senhor. Queremos, ó Deus, adorar ao Senhor e queremos dizer que nós Te amamos e vamos seguir amando ao Senhor. E agora, Senhor, também Te pedimos pelos nossos queridos que estão enfermos. O Senhor conhece cada um, mas queremos em especial pedir pelo nosso pastor Walter Kohler, papai do pastor Wagner, que está no hospital se recuperando de uma cirurgia. Senhor, esteja lá com ele, esteja com toda a família, para que eles estejam guardados pelo Senhor. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz nesta manhã e queremos Te adorar e queremos Te dizer, Senhor, que seguiremos adorando e amando ao Senhor. Obrigada por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos adorando o Senhor e louvando o Teu nome. Oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar firmes, aguardando o grande livramento do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse novo dia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos ler então um versículo que está em Apocalipse, vai aparecer aí na sua tela. Se reúna com quem você tiver aí na sua casa, ou mesmo se você estiver sozinho, vamos ler todos juntos. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4:11. Vamos louvar o nome do Senhor Deus nesse momento. Confesso que eu estou muito feliz de estar aqui, louvando com meus irmãos. Agora eu convido a vocês a vir louvar com a gente. Que nós possamos exaltar o nome do Senhor, glorificar. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Que nós possamos estar unidos em amor e em espírito. Santo nome, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito.
falte para nós. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Cante conosco. Deus venha nos abençoar. Só as vozes. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Eu confesso que a gente tem passado por dias muito difíceis, momentos difíceis, momentos de dor, de tristeza. Eu confesso que logo no começo eu também passei por isso. Mas a gente tem que clamar ao Senhor, porque Ele cuida de você. Descansa no Senhor. Se você realmente está passando por esses problemas, descanse no Senhor. Deixa que o Senhor cuide de você, da tua vida. Eu convido você a cantar essa canção, abrindo o seu coração e deixando Deus falar com você. Amém. Descansarei, pois
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Ele cuida. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Nesse momento eu quero convidar a você para juntos estarmos orando, intercedendo por cada necessidade, também agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e por tudo que Ele fará, crendo nas promessas do Senhor, no sobrenatural de Deus, no agir dEle sobre cada família. Aqui no nosso aplicativo eu tenho um pedido de oração da Viviane Lage Mendes Brazão. Ela pede oração por uma amiga que está com Covid, e várias pessoas da família, inclusive a mãe, que é do grupo de risco. Seu nome é Cristiane. E pelos aqueles irmãos que vocês já bem sabem que têm passado um momento difícil nessa pandemia que temos enfrentado, eu convoco a você, a igreja, a família IBESP, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, para junto nesse momento clamarmos ao nosso Deus. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e juntos vamos interceder. Senhor meu Deus e eterno Pai, Tua palavra diz que o Senhor sonda e conhece os corações, que o Senhor sabe de tudo aquilo que necessitamos, que o Senhor vê as nossas aflições, as nossas necessidades, Senhor, o problema que o Brasil, o mundo tem enfrentado com a pandemia, Senhor. Queremos Te pedir, ó Deus, estenda Tuas mãos sobre nós, cuida, Senhor. Pai, cada pedido colocado aqui em Teu altar, ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, entrar com providências, se for da Tua vontade, agindo com cura, Senhor, com libertação, com transformação, Senhor, com salvação. Quantas vidas, Senhor, carecem de Ti, Senhor, necessita do Teu agir, ó Pai. Quantas famílias nesse momento também, ó Pai, estão passando um momento de luto, ó Pai. Que o Senhor venha confortar os corações, venha consolar cada família, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, nós clamamos por aqueles, ó Deus, que nesse momento de pandemia, ó Deus, perderam seus empregos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abre as portas, Senhor, abençoe-os, para que eles possam, ó Deus, encontrar um trabalho, e que assim também, ó Deus, nós como igreja, possamos estar, ó Deus, sensíveis e abertos para ajudar uns aos outros, ó Deus, ajudar aqueles que nesse momento têm passado necessidade, dificuldade, ó Deus. Ouça o nosso clamor, ouça a nossa petição nessa manhã, ó Deus. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, somente o Senhor tem poder para mudar toda e qualquer situação, ó Deus. Então, ó Deus, nesta manhã, juntamente com meus irmãos, estamos clamando a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu Te peço e Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E nesse momento, você também que tem nos ajudado a contribuir com os dízimos e ofertas, você poderá estar fazendo, acessando lá o nosso aplicativo, boletim.ibesp.org.br. Você pode ter informações sobre as contas, vai aparecer aí na sua tela também a informação sobre conta para você fazer uma transferência e assim estar nos ajudando a manter a obra e assim ajudar também outras pessoas que nesse momento têm necessitado tanto de uma ajuda financeira. Que Deus abençoe a todos vocês que têm ofertado e juntos vamos cantar essa canção que declara que há um só rebanho, um só pastor e uma só fé, um só Salvador. O nome dele é Jesus Cristo. Um
Oremos. Senhor eterno Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado por esses dízimos e ofertas que foram entregues, Senhor. E ainda quero agradecer, porque mesmo longe, nós estamos ainda louvando o Senhor virtualmente. Quero te pedir, Senhor, para o Senhor abençoar os administradores da igreja, que eles tenham sabedoria em usar esse dinheiro que foi entregue, Senhor. Quero também pedir para o Senhor abençoar as famílias, pessoas, amigos, Senhor, que estão com dificuldades na vida. E também peço para o Senhor abençoar essa nação, que os médicos, cientistas consigam logo achar uma cura para essa pandemia toda que nós estamos tendo atualmente, Senhor. Que tudo no final esteja tudo certo, tudo na glória do Senhor. É isso que eu agradeço e te peço. Amém. Que bênção, continuamos esse culto no mês da família, onde estamos lembrando esse relacionamento tão importante, esse relacionamento familiar, que foi esse plano de Deus para as nossas vidas. Não foi um plano ruim, ainda que alguns se rebelem, alguns queiram viver completamente longe ou fora desse plano de Deus. Não é um plano ruim, ao contrário, é um plano de estabilidade, de segurança, de proteção, de aconchego, de amor. São muitas qualidades. Quando a gente pensa naquela propaganda de margarina que a gente fala, a família reunida, todo mundo junto, tomando um café da manhã, eu vejo que eles usaram um modelo bom. Eles usaram um modelo do melhor que tem, que é a família reunida, alegre, todo mundo feliz. Esse seria o ideal. Se essa não é a realidade, então aí é um outro problema que precisamos trabalhar,
para que a gente não fique distante desse plano bom. O plano de Deus tem a ver com a gente também, com favorecimento, com alegria, naquele sentido de que a gente é recompensado quando seguimos o plano de Deus. E a gente vê que essa questão do planejamento é tão importante na vida profissional e que quando a gente segue o plano que foi feito e um plano bem elaborado, então todo mundo fica feliz. Os clientes ficam felizes, a empresa fica feliz, os funcionários estão felizes, tudo vai bem, né? A economia do país, inclusive, quando os planos são bem elaborados, depois são seguidos à risca, todo mundo ganha com isso e não deixa em nada de ser diferente a ideia do plano de Deus para a família. Por isso que a gente está tratando de alguns pontos, e a gente, ainda que não possa tratar tudo, não tenha tempo para tratar todos os detalhes, a gente trata de uma maneira bem rápida, para você refletir, para você meditar sobre isso. Então aqui não é exaustivo, não é conclusivo, é apenas para você ter uma ideia daquilo que a gente precisa tratar. E hoje eu quero falar especialmente desse relacionamento entre pais e filhos. O que está muito corrompido hoje em dia, infelizmente, está sendo muito maltratado, no sentido de que não se trata com o devido cuidado, muito menos com as devidas orientações. Tanto que a gente tem visto uma série de orientações que vêm de várias organizações ou de várias áreas de estudo para tentar trazer uma solução para esse relacionamento, porque as pessoas perderam a fonte principal de entendimento e de conhecimento sobre esse relacionamento. Então tem vindo várias fontes tentando trazer uma nova maneira de se relacionar nesse contexto ultramoderno que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, a Bíblia não morreu, a palavra de Deus é eterna, pode ficar tranquilo, que se você seguir a orientação do plano de Deus, ainda que seja nesse contexto que estamos vivendo, a orientação do plano de Deus é segura para você, é segura para os seus filhos, é boa. Esse é o plano de Deus. Não adianta a gente colocar outras regras para aquilo que foi criado já, e Deus já criou a família, criou o homem, criou os seus planos. Não adianta eu vir com outra regra agora. O importante é seguir aquele plano bom de Deus e contextualizá-lo, colocá-lo nessa condição que nós estamos. Não adianta também eu trazer o meu contexto de vida lá, quando eu era pequeno, em 1970 e alguma coisa, pronto, falei, né? Não adianta trazer esse contexto para esses dias, né? Quando a televisão era preto e branco, quando as casas não tinham telefone, mudou muita coisa. Mas os princípios são os mesmos. O desejo de Deus que você seja feliz com seus pais ou com seus filhos, o desejo de Deus é o mesmo e os princípios são os mesmos. Vamos pensar, o tema que eu preparei hoje tem a base naquela expressão bem familiar, principalmente dos pais, quando falam assim, o meu filho para mim e 3 pontinhos, né? O meu filho para mim. Para alguns, né, aquele orgulho, para outros aquela tristeza, o meu filho para mim, e aí vem aquelas palavras que a gente fica esperando, né? E isso tem a ver com esse relacionamento entre pai e filho. Eu quero pensar com você um texto bíblico do próprio Deus falando sobre o seu filho. Você vai lembrar-se disso? Mas a gente tem esses textos lá no Evangelho, ou nos Evangelhos, mas eu quero citar o texto em que Pedro escreve na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, os versículos 17 e 18. E ele está citando, quando ele está falando de Jesus e falando da majestade de Jesus, da grandeza de Jesus, ele vai citar o que o próprio Deus disse sobre Jesus. Veja só, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, pela suprema glória, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro faz questão de lembrar que uma das maneiras de olharmos para Cristo na sua majestade é o próprio Deus falando do seu Filho. Irmãos, que expressão maravilhosa. Eu não sei quantos pais têm podido falar a respeito dos seus filhos, não de uma maneira apaixonada, não de uma maneira assim, quase que contando uma história que não é a realidade, né, uma ficção, mas de uma maneira bem real. Eu tenho prazer, eu tenho alegria no meu filho. Muitos pais estão muito ligados aos seus filhos emocionalmente,
mas a realidade é que às vezes não tem um sentido bom nesse convívio e não tem realmente muitas coisas para se alegrarem. E eu quero tratar isso com você. Você como pai ou você como filho, vamos conversar. O que representa esse relacionamento entre pai e filho para você? E quando eu falo pai e filho, estou me referindo pai, mãe e filho e filha, né? A gente está usando um termo genérico aqui, pais e filhos. O que representa esse relacionamento para você? Que palavras você usaria para descrever esse relacionamento? Se a gente usar essas palavras no dicionário e pegar o sentido real delas, as pessoas vão entender como você se relaciona com seus pais ou com seus filhos. Você conseguiria estabelecer pelo menos 2 palavras aí para explicar como é esse relacionamento? Eu sei que muitas vezes olhamos para trás e falamos, eu gostaria de fazer diferente. Se minha condição fosse melhor, se eu tivesse tido mais tempo, se eu tivesse mais oportunidade, se os meus pais estivessem em outra situação. A gente fica pensando no passado, mas você já sabe, nós não vamos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro. É por isso que eu quero conversar com você, por isso que eu quero levar essa palavra dentro desse culto, dentro desse mês que a Igreja Ebenezer está estudando sobre a família, porque eu quero tratar com você sobre os próximos dias, passos que você precisa começar agora e que vão mudar o futuro. E essa parte é muito importante para a sua vida. Como você sente o amor dos seus pais ou dos seus filhos? Uma coisa é aquilo que eu posso determinar, outra coisa é aquilo que eu sinto, que às vezes não é bem a realidade, mas é o que eu sinto, e eu queria que você pensasse também sobre esse sentimento. E a pergunta principal que eu quero fazer para você entender bem e você tratar isso, é: que missão Deus deu a você em família? Que missão que Deus deu para você? Quando Ele criou esse propósito e quando Ele deu a vida a você e você foi formado lá no ventre da sua mãe, não pense que isso aconteceu por acaso, que Deus não estava sabendo. De repente você nasceu, Deus falou, e agora, o que eu vou fazer? Não foi isso que aconteceu, você sabe muito bem. A ideia é que Deus tem uma missão. Deus permitiu a sua vida, você não é mais não é apenas um número. Nasceu 2.397.053.053.512, né? Não é isso. Você tem um nome importante para Deus. O seu nome precisa ser escrito no livro da vida. Deus, quando envia o seu Filho, envia com um propósito que Ele tem para cada um que crê em Cristo Jesus. Então, não é um trabalho em massa, né? E vamos fazendo para ver o que acontece, né? É bem específico. E a missão que Deus deu para você também é específica, porque não tem a ver com os pais do mundo, mas tem a ver com os seus pais. Não tem a ver com todos os filhos do mundo, mas tem a ver com os seus filhos. É bem específico. E eu quero tratar 3 pontos com você nessa missão que Deus deu. A primeira delas é a questão da correção. E quando eu falo correção, a gente tem alguns contextos. Então pense comigo, correção não é aquele contexto antigo de pegar a cinta, a varinha e agora vem cá que eu vou te corrigir. Mas é no sentido de orientação. Para os antigos, alguns usavam a vara e o cinto apenas para despejar toda a sua mágoa, sua tristeza, seu desapontamento ou a sua autoridade. Às vezes o erro era muito grande. Mas eu quero pensar que mesmo naqueles tempos antigos, muitos pais trabalharam corretamente a ideia de nova orientação. E que talvez um caso mais drástico ou um caso mais simples, às vezes é uma conversa, às vezes um olhar já basta, às vezes algo mais sério de tirar o tempo, tirar alguns privilégios dos seus filhos, é suficiente para correção. E filhos, pensem em como seus pais podem ajudar a orientá-los e como você vai seguir essas orientações dos seus pais. Nessa relação, a ideia da correção é muito importante. Por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículo 8, vai dizer que essa correção é muito importante. Deus considera o seguinte, que aqueles que Ele está corrigindo são os seus filhos. Porque se Deus não corrigir alguém, simplesmente essa pessoa é bastarda.
Porque a orientação, ela está orientada, ela está indo para a condenação. E Deus quer corrigi-la e trazer de volta para o relacionamento com Deus. E quando Deus está corrigindo essa orientação, quando Deus está dando uma nova orientação, às vezes, né, aquele coração endurecido precisa passar por dificuldades para quebrantar aquele coração. Deus já falou, já deixou sua palavra, já deixou seu amor, a sua graça, e mesmo assim muitos estão indo num caminho ruim. Então o que Deus faz? Permitir que aconteçam situações às vezes até duras. Não estou falando que é todos os casos, mas você já percebe, a gente usa até aquela expressão, você não vem pelo amor, vem pela dor, não é isso? É uma maneira de Deus tratar as pessoas para que aqueles corações endurecidos sejam quebrantados, eles entendam, há um Deus que ama, há um Deus que está chamando você para um novo caminho. E aí Deus corrige, então Deus corrige todos a quem Ele ama. Deus vai orientá-los a um novo caminho, Deus vai fazer com que haja uma conversão, para que eles não continuem indo para a condenação, mas que possam ir para a sua glória, para o seu reino. E os pais devem fazer a mesma coisa. E os filhos devem receber essas correções, essas orientações, como esse ajuste de caminho, porque às vezes estamos indo para um caminho bem ruim e os pais querem um caminho novo. Deus chama de bastardos aqueles que não recebem as correções de Deus. E o próprio texto de Hebreus, ainda nos outros versículos 9 em diante, vai dizer, os nossos pais humanos não nos corrigiam, quanto mais Deus que nos ama. Então veja que o assunto da correção dos pais é algo usado como exemplo para se entender a correção de Deus. Então, pais, quando você não corrige o seu filho, quando você não dá a ele a orientação que é necessário, seja por amor, seja pela dor, você está criando um mau exemplo sobre Deus. Você entendeu a gravidade disso? Os seus filhos vão aprender como Deus corrige. Então, a maneira que você corrige seus filhos tem que levá-los a entender que Deus também corrigirá. E eles têm que entender que isso é por amor, sim, é por graça, é porque amam, é porque são filhos dele. E eles vão aprender isso através da sua vida. Filhos, os seus pais têm um papel importante e receber essa orientação é aprender como receber a orientação de Deus. E se o seu coração é duro, você não aceita, você é rebelde, com certeza também assim será o seu relacionamento com Deus. Você precisa pensar também nisso e aprender a receber a orientação dos pais e de Deus também. Um texto que não é muito lembrado, mas Apocalipse 3:19, né, é exatamente um versículo antes daquele que a gente se lembra sempre. Jesus está à porta, o seu coração bate, ele quer entrar, que é Apocalipse 3:20. Mas o 19 diz assim, eu repreendo e disciplino a todos aqueles a quem eu amo. Então, o exemplo de Deus da correção está na palavra de Deus. A correção tem exemplo em Deus. Filhos, vocês precisam receber correção. Pais, vocês precisam dar correção. Mas lembre-se, pense no contexto de hoje. O que é corrigir o seu filho? E você precisa pensar na correção dos pais para os filhos como um exemplo da correção de Deus para aqueles a quem ele chama de filhos também. Tem uma outra questão na correção, que é a própria correção, a correção própria. A nossa orientação para sermos esse exemplo como pais. Aqui é interessante a gente pensar que nós também precisamos nos corrigir. Porque às vezes nós corrigimos de um jeito e agora precisamos corrigir de outro, mas precisamos corrigir. Às vezes nos sentimos corrigidos de um jeito, agora precisamos perceber que o tempo mudou, nós precisamos sentir que estamos nos corrigindo de outro jeito. Mas Provérbios 4:1 lembra bem a gente de que a instrução do pai precisa ser escutada pelos filhos. Estejam atentos para que obtenham um entendimento. E ele está falando aqui bem especificamente para os filhos. Filhos, escutem a instrução do pai e estejam atentos para que obtenham entendimento. Entendam o porquê dessa correção. Às vezes a gente simplesmente não aceita, né, como filhos, que coisa, porque não é o que eu queria. Irmãos, nós precisamos tratar isso. Eu não estou falando de filhos pequenininhos e pais novos, eu estou falando de filhos e pais, seja em que momento que for. E eu quero pensar sobre isso agora com vocês, quando eu vou falar que uma das missões que a gente tem é a questão da glória. E você pensa, como assim glória? Não tem a ver com glória de Deus? Sim, também. Mas pensa no que os textos estão dizendo. Antes de pensar sobre a glória de Deus, sobre a glória entre pais e filhos, eu quero que você pense comigo que há algumas situações
importantes no relacionamento entre pais e filhos. A primeira é quando os filhos são motivo de alegria e honra a Deus. Os pais são tão felizes com seus filhos, desejaram, alcançaram, são muito felizes, agradecem a Deus, aquele relacionamento gostoso, e isso é muito bom, acontece em muitas famílias. Uma segunda situação é quando os filhos não foram desejados, mas vieram, e muitos desses filhos ainda são indesejados pelos seus pais, ou são um peso, né? Dependendo da situação, esses filhos são um peso. Às vezes alguma dificuldade com os filhos, às vezes algum problema, alguma situação que aquilo tornou-se um peso. E às vezes dá a impressão de que em vez de agradecermos a Deus por esses filhos, a gente diz, Senhor, por que o Senhor deu isso para mim? Né? Às vezes não conseguimos nem pensá-los como pessoas. São situações que estão sobre algumas famílias, sobre alguns pais, sobre algumas mamães. A terceira situação é quando os filhos foram muito desejados, mas se tornam a prioridade principal. Então são tão desejados que quando vêm, eles se tornam assim o centro da vida dos pais. E aí já não é uma coisa boa, né? Já é uma situação que está fora e precisa de uma correção também. Então o segundo caso e o terceiro caso precisam de correção, porque não está certo. Esse não é o plano de Deus. O quarto caso, então, é quando os filhos foram muito desejados, mas a vida não foi dada por Deus. Ou seja, pais que queriam muito ter filhos e não conseguiram. A vida não foi dada por Deus e esses futuros papais e mamães estão muito frustrados porque queriam viver a paternidade e a maternidade e Deus não deu. E eu quero pensar um pouquinho sobre isso de uma maneira muito rápida, não vou conseguir tratar todos os assuntos, mas eu queria que você pensasse um pouquinho. Um texto paralelo que trata todos esses casos é quando Deus estabelece a sua lei, que apesar de ter sido cumprida por Deus e nós estamos vivendo uma outra época, Deus expande sempre a sua maneira de relacionar-se com o homem. Então o texto diz, honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E eu percebo o seguinte, Êxodo 20:12, né, onde ficam os 10 mandamentos. Eu percebo que às vezes nós esquecemos que essa relação com Deus já vem desde o Antigo Testamento e passa para o Novo Testamento, inclusive agora como modelo, não apenas como exigência. Então Deus sempre amplia aquilo que era uma lei, agora é dado como um relacionamento, algo mais profundo, que venha do coração e não apenas externo, né? Não é só o que eu faço, mas é o que eu realmente vivo com o coração. E, bom, o primeiro ponto desse texto colocado com aquelas 4 situações é que todos nós somos filhos de alguém. Nós entendemos isso e Mateus 19:19, o próprio Jesus vai citar esse texto bíblico, essa lei que vem, e ele está falando com algumas pessoas, falando exatamente sobre esse texto, citando a lei. O apóstolo Paulo em Efésios 6:2 vai lembrar a gente de que nós pais não devemos provocar a ira dos nossos filhos, porque existe um relacionamento, não deve ser feito de qualquer jeito, existe um relacionamento, existe uma maneira de relacionarmos com os pais e os filhos. Todos nós somos filhos de alguém, então cabe a nós pensarmos que a primeira missão que nós temos tem a ver com os nossos pais e não só com os nossos filhos, né? Então como você que ainda tem os seus pais, ou você que tem a memória deles, precisa lembrar que enquanto você está vivo, essa missão é para você. Não é só enquanto os seus pais estiverem vivos, ou só enquanto você ficar debaixo da casa deles, né? Mas essa missão foi dada por Deus para você enquanto você estiver vivo, de honrar os seus pais. O segundo ponto é que os pais devem escrever uma história nos corações dos filhos digna de honra. Como nós podemos impor sobre os filhos que eles devem honrar os pais, se nós não colocamos uma história digna de honra? Se os próprios pais não dão chance de serem honrados pelos seus filhos. Colossenses 3:21 e Efésios 6:4 vai falar um pouco sobre isso. Eu estou dando uns textos só para que você consulte, se você preferir, mas para honrar os pais é importante que hajam bons motivos. Então, pais, você precisa trabalhar para que o seu filho tenha motivos e a sua filha possa olhar com alegria para vocês e honrar. Tem que ter uma história escrita. E se essa história não foi escrita até agora, não adianta chorarmos, mas precisamos escrever a partir de agora uma história que honre.
E os seus filhos talvez possam dizer assim: meus pais erraram muito, mas um dia aquilo mudou. Isso precisa acontecer. Não pode ficar só no passado. Que pena que foi assim, que pena. Precisa mudar essa história. E eu quero pedir para você, quero chamar vocês. Se você não consegue honrar os seus pais até hoje, não conseguiu falar bem deles, mude isso, mude hoje. Comece a olhar as qualidades que Deus deu. Eles podem ter errado muito, mas Deus deu qualidades para eles. Comece a olhar para essas qualidades, em vez de olhar para os erros dos seus pais. Terceiro ponto, nossa vida e nossa história estão ligados aos nossos pais. Quando o texto fala para que se prolonguem os dias na terra, você vê que tem a ver com aquela aliança que Deus tinha feito da terra, da nação de Israel, mas ele está falando que tem a ver com a vida, o fato de existirmos juntos. Nossa vida tem a ver com a nossa progenitura. Não tem como você desligar e falar assim: não sou filho de ninguém, eu vim daqui do nada, né? Nem Jesus nasceu do nada. Jesus não desceu do céu. Ele nasceu de Maria, nasceu dentro de um relacionamento saudável, nasceu concebido pelo Espírito Santo, mas ele nasce e cresce aqui como exemplo para as nossas vidas de um bom filho. E assim a gente vê esse relacionamento em que Jesus honra os seus pais. Quando Jesus está sendo crucificado, provavelmente José já tinha morrido, mas ele deixa a responsabilidade para João. Aí está a sua mãe. Jesus cumpriu as suas responsabilidades como filho, como exemplo para as nossas vidas. Nós estamos ligados aos nossos pais, a história está escrita e a gente precisa lembrar como resolver isso. E eu queria que você pensasse nesse modelo bíblico para a gente viver esse plano da glória que a gente está tratando aqui. E vamos aprender esse modelo de Cristo então. Por exemplo, veja só, o Filho glorifica o Pai. Quando ele, por exemplo, está falando que para usar o nome dele nas nossas orações, quando vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Veja como Deus trabalha. O próprio Jesus vai fazer aquilo ser algo bom para que o seu Pai seja glorificado. Isso está em João 14:13. Ele também vai dizer que é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Ou seja, as ações de Jesus, a vida de Jesus está acontecendo de uma maneira mais perfeita possível para que o Pai seja glorificado nele. João 13:31. É a maneira que Jesus está preocupado que a sua vida, as suas atitudes, as suas ações, suas decisões, seu comportamento glorifica a Deus o Pai. Filho, você já pensou nisso? Tudo que você faz tem a ver com o nome dos seus pais. Mesmo quando os seus pais já morreram, pense nisso, você mantém e você leva o nome dos seus pais. A gente tem esse costume, os mais antigos têm assim: quem é aquela criança? É o Joãozinho. Pra gente o nome quase não interessa, eu quero saber de quem que ele é filho. Você não precisa nem dizer o nome da criança, mas se você disser: esse é o filho ou é o neto de tal pessoa, você fala: agora eu sei quem que é. Essa ligação, ela não se desliga. Por isso, outros textos bíblicos vão lembrar dessa importância de Jesus glorificar ao Pai e as nossas ações glorificam os nossos pais. Então lembre-se desse status na sua vida, a glória que vai para os seus pais por causa das suas ações, ou a vergonha. Eu fico pensando então, e eu tenho muita alegria, porque eu chego na casa de alguns irmãos e quando eles lembram do meu avô, por exemplo, e eles vão dizer coisas boas do meu avô, e eles vão me receber bem por causa do meu avô. Muitos têm inclusive orado pela minha vida por causa do meu pai. E quando ele estava lá no hospital e a gente cuidando dele nesse tempo difícil, aí graças a Deus, Deus preparou tudo, deu o melhor para ele e passou por tudo isso. A gente está muito feliz agora, porque ele entrou agora nesse período de recuperação mais tranquilo. Quantas pessoas ligaram e conversaram com a gente, quantas pessoas nos receberam por causa dele. E agora eu preciso honrar essa minha família que vem, essa minha ascendência que vem. E agora eu preciso fazer com que os meus filhos também tenham essa alegria, dizer sobre o Pai, deles serem abençoados por causa da minha vida. Eu tenho um plano, eu tenho um trabalho a ser realizado para que os meus filhos façam isso. Então, como filho, eu tenho muita coisa boa para dizer do meu pai. Como pai, eu tenho muita coisa para fazer boa para os meus filhos. Eu não sei qual é a sua situação, se você também é pai, mãe, se você tem netos já, mas eu sei que você precisa construir uma maneira muito boa das pessoas olharem para
antecedência. E se também existir, olharem bem para a sua descendência. Há um relacionamento que não se desliga, e a gente precisa lembrar muito bem disso. Quando Jesus está no deserto, por exemplo, ele tem um fator importante, ainda que ele lembre de Deus, mas ele está em obediência ali, e ele vai falar para Satanás: está escrito, somente ao Senhor adorarás e a Ele servirás. Jesus tem bem a noção de que ele está ali, e mesmo tendo todo o poder e a glória, ele está ali para servir o seu Pai, para levar toda a honra ao seu Pai, para fazer com que o trabalho dele seja visto como o amor de Deus e a graça de Deus dispensada ao mundo. A glória de Deus sendo manifestada através do próprio Cristo. Já pensou nisso? Jesus está trabalhando para que as pessoas vejam Deus, o seu Pai, a sua glória, o seu plano, o seu amor, a sua graça. Jesus está manifestando isso aos homens. Se ele erra em alguma coisa, as pessoas não vão entender esse plano de Deus, ou vão ter outra interpretação do plano de Deus. A intenção de Jesus é que as pessoas entendam muito bem o plano de Deus, através de tudo que ele está vivendo e fazendo. Esse é um relacionamento muito bom. O próprio Jesus ainda, Paulo vai falar que esse Jesus vai colocar tudo diante de Deus. E diz o texto, 1 Coríntios 15, 28, dizendo assim: o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Olha que bênção. Um relacionamento lindo e maravilhoso entre pai e filho. O pai coloca todas as coisas para o filho executar. E agora o filho devolve toda a honra, toda a glória, todo o sucesso, todas as vitórias ao pai. Isso é maravilhoso. Esse é um relacionamento saudável entre pai e filho. E é um modelo para a gente pensar de glória, de honrar os pais e de sermos motivo, darmos motivo para que os nossos filhos nos honrem. A última questão que eu quero trabalhar hoje com você é a questão da identidade. A identidade. Paulo escreve dizendo que ele escreve aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 4, versículo 14, não para que eles fiquem envergonhados, mas pelo contrário, para admoestá-los como filhos amados. Ele cria esse laço, esse relacionamento de filiação. Se Paulo quer fazer alguma coisa por eles, é porque eles são como filhos. E aqui tem uma identidade. Quem é que ensinou isso para você? O apóstolo Paulo. É um laço de identidade, como de filiação. Paulo sempre lembra Cristo, o próprio Deus, para que se crie esse laço de filiação. Paulo fala muito sobre a adoção de Deus, para que se crie esse laço de filiação. O apóstolo, ainda em Hebreus, o autor de Hebreus vai falar, por exemplo, sobre esse laço. A gente já viu isso. Toda disciplina que é aplicada não parece ser motivo de alegria. Sim, mas por que Deus ainda aplica a sua disciplina para nós? Porque ele não gosta da gente, porque ele está com raiva da gente, porque ele está estressado? Não, porque para sermos participantes da sua santidade. É assim que o texto diz. É uma questão de identidade, para que você se pareça comigo. Sede santos, porque eu sou santo. E eu quero que essa santidade esteja na sua vida, porque eu sou santo, diz Deus. Essa identidade, essa ligação de Deus com seus filhos é algo importante para Deus. Tem um texto de Zacarias, lá no capítulo 2:8, que eu achei muito importante, que fala da menina dos olhos. E Deus falando então sobre Israel, vai dizer assim: quem tocar em Israel é como se tocasse na menina dos meus olhos. Por quê? Porque aquela parte muito sensível, ninguém consegue encostar o dedo no olho de uma maneira fácil, até para pingar colírio dá um trabalho, porque é muito, muito sensível. Se alguém encosta você no trem, você nem liga, né? Você está sentado lá de alguém, encosta, não tem problema, mas tenta encostar nos olhos, não tem como, né? Só de chegar perto, é automático, você já fecha, é muito sensível. Deus cria esse relacionamento e mostra que as pessoas que Ele ama são como a menina dos olhos, é muito sensível, não mexe com eles, porque eu vou sentir muito. Essa ideia de identidade, são preciosíssimos, são muito importantes. E o texto ainda vai falar sobre identidade em Romanos 9:6, quando ele está citando lá o Antigo Testamento, também ele está falando assim: vocês são o meu povo, e serão chamados filhos do Deus vivo. O apóstolo Paulo está muito preocupado em criar essa identidade, em estabelecer esse relacionamento íntimo e pessoal de Deus com os seus filhos. Eu quero concluir, então, pensando nesses três pontos que abordamos hoje, nessa
termo de filiação e de paternidade, maternidade, pensando com vocês nessa missão que Deus deu para nós, ou como filhos ou como pais, mas temos essa ligação. O tema que eu coloquei hoje, se você se lembra, é aquela ideia da alegria que um pai tem sobre o seu filho. Então, meu filho para mim, né, ou minha filha para mim, e aí eu coloquei 3 pontinhos. O que você poderia dizer sobre os seus filhos? E o mais importante, o que os seus pais diriam sobre você? Quais termos a gente colocaria nessa continuação aí dessa frase? Para mim é muito importante que você trabalhe por isso, que haja uma nova orientação, uma correção. Pense no seu relacionamento com os seus filhos. Está dentro do plano de Deus? É assim que Deus estabeleceu? Deus está aprovando você nesse seu relacionamento que você tem com seus filhos, sejam novos, sejam até eles, seus próprios filhos, já pais também. Como você se relaciona com seus filhos? E filhos, como vocês olham para os seus pais? Há um plano bíblico maravilhoso. E se você precisar, corrija isso. O importante é que no final, filhos precisam honrar os seus pais. Isso é bíblico desde o Antigo Testamento, também no Novo Testamento. É uma ligação que a gente aprende e é um modelo usado para que se haja um relacionamento com Deus. Filhos de Deus que não honram a Deus dizem: eu creio em Deus, eu amo a Deus, Deus está comigo, mas não há honra a Deus, não há glória para Deus. Isso não é o relacionamento bíblico que Deus espera daqueles que se dizem seus filhos. Também, pais, se vocês não dão motivo para serem honrados pelos seus filhos, então também precisa de correção. Porque quando Jesus honra a Deus, é porque Deus deu todos os motivos para receber honra e glória, tanto de Jesus quanto das nossas vidas. Deus escreveu uma história maravilhosa de amor a nós. Quando lembramos de João 3,16, é o resumo de uma história grandiosíssima. A gente banaliza muito, inclusive, João 3,16, porque virou um texto que a gente decora e fala, mas às vezes esquecemos desse grande amor, da honra que é devida a Deus por isso. Da honra que deveria ser dada a Jesus, por nos ensinar a sermos bons filhos, de recebermos esse amor de Deus, de olharmos para esse plano de Deus com todo entendimento, com toda a maravilha que ele deve ser. Por isso eu quero convidar você para a gente participar da ceia do Senhor como esse tempo muito especial, de um relacionamento que Deus deu para a gente, sendo Ele o nosso Pai e sendo nós filhos de Deus, porque cremos em Deus, porque temos aquela convicção que nós somos lavados pelo sangue de Cristo, nós temos essa convicção de que fomos transformados e que nascemos de novo, como Jesus falou com Nicodemos. Não é apenas assim, eu creio em Deus, eu creio em muita coisa, mas é um relacionamento íntimo, de adoção. Eu fui adotado por Deus, meu nome foi escrito nos registros da paternidade de Deus, eu vivo para honrá-lo, eu tenho identidade com Ele, eu glorifico a Deus, eu tenho esse relacionamento, eu fui corrigido, é uma nova vida agora. Então, você que tem vivido dessa maneira, é você que eu convido. Inclusive o texto, quando Paulo escreveu aos Coríntios falando sobre a ceia, ele fala: examinem-se a si mesmos. Porque muitos querem tomar a ceia, muitos querem viver esse bom relacionamento com Deus, mas ainda não tomaram essa decisão importante, não mudaram as suas vidas, não creem em Deus como esse Deus que merece honra, que merece essa novidade de vida. Não deram o seu nome para dizer: é o Senhor quem vai me dirigir como um pai, e eu serei o seu filho em obediência, eu ouvirei as suas palavras, eu andarei nos seus caminhos, eu andarei nos seus conselhos, eu aceitarei as suas correções. Quantos de nós andamos sabendo: eu estou errado, mas eu continuo fazendo assim? Então eu vou dizer, como que a gente pode tomar ceia do Senhor se nós entendemos que não estamos honrando a Deus, que nós somos filhos rebeldes, ou que, como o texto diz, nós ainda não somos filhos de Deus? Eu quero convidar você a pensar sobre isso, a avaliar, e se necessário for, conversar com Deus sobre uma filiação real, sobre uma adoção. Nós não nascemos filhos de Deus. João 3,16 diz que Jesus era o único Filho de Deus. Todos aqueles que são chamados filhos de Deus se tornaram filhos de Deus por adoção. E nós precisamos honrar ainda muito mais a Deus, porque não merecíamos, mas fomos adotados por Deus.
E se isso é uma verdade na sua vida, Deus merece honra, Deus merece glória, Deus merece obediência, Deus merece um relacionamento puro e saudável com os seus filhos. Então, se você entendeu isso, você está convidado a participar da ceia. A Bíblia diz que são esses que precisam participar da ceia. E se você não está assim, não tem problema você não participar da ceia. O que você precisa fazer é corrigir-se, entregar a sua vida a Cristo, nascer de novo, começar outra vez a sua vida, mudar completamente, entregar toda a sua vida ao Senhor. Faça uma oração de fé, entregue-se ao Senhor, busque ajuda, converse com seus familiares, converse comigo. Vamos trabalhar para esse novo nascimento em Cristo Jesus, uma nova fase, aquela orientação que a gente estava indo para a condenação e agora estamos indo para a salvação. Todos nós passamos por isso. Todos nós estávamos condenados, diz o texto bíblico em Salmo 51, Romanos 3, 23. Todos nós estávamos condenados, mas alguns olharam para as palavras de esse Deus de amor e mudaram a sua vida. Esses são chamados agora filhos de Deus, porque foram adotados e não andam mais segundo as suas concupiscências, mas olham para Deus com amor. Esses são convidados a tomar a ceia. Jesus não tomou a ceia com todas as pessoas, ele não sentou com a grande multidão e falou assim: eis aqui a minha aliança com vocês. Jesus deu pão, deu peixe para todo mundo, mas na hora de falar assim, esta é minha nova aliança, ele sentou apenas com os seus discípulos e estabeleceu essa aliança com ele, fazendo com que eles se tornassem realmente filhos de Deus, entendessem esse plano de Deus. E você também está convidado para se tornar filho de Deus e depois tomar a ceia, lembrando desse amor de Deus e lembrando que agora você é filho de Deus, que você anda nessa filiação. Também, irmão, se você já nasceu de novo, você está andando nesse bom relacionamento com Deus, mas tem vivido uma vida fora desse plano de Deus, em nome de Jesus, esse é um tempo de você reajustar, de você corrigir. Se esse relacionamento entre você e os seus filhos, ou entre você e os seus pais não estava bom, agora é a época, agora é o momento para você orar, colocar-se diante de Deus, fazer uma correção, transformar a sua vida, fazer concertos com Deus, acertos, alianças com Deus, dizendo: Senhor, é assim que eu quero viver. Então ore comigo neste momento, para que a gente possa tomar a ceia do Senhor. Nós vamos orar e logo vamos nos sentar e vamos tomar a ceia. Feche seus olhos então. Ó Deus bendito, apresenta ao Senhor as nossas vidas, porque precisamos de Ti. O Teu plano é bom, mas nem sempre conseguimos andar neles. Por isso eu peço ao Senhor, nos recebe agora, mesmo com nossas dificuldades e erros, nos recebe para a Tua correção, para o Teu amor, para que o sangue de Jesus traga purificação para as nossas vidas. Alguns, ó Deus, que precisam nascer de novo, em nome de Jesus, recebe-os na Tua glória, escreve o nome deles no livro da vida, transforma-os, limpa-os completamente com esse sangue poderoso, perdoa os pecados, recebe o arrependimento deles para a nova vida. E Senhor, muitos de nós temos errado e temos ido contra o Senhor, ainda que nós amemos, que tenhamos entregado as nossas vidas, às vezes caímos em nossos pecados e concupiscências. Então pedimos ao Senhor, a Deus, perdoe o nosso pecado, lava-nos também, Deus, com esse sangue de Cristo, corrige-nos com esse Teu amor, mas queremos honrar ao Senhor, queremos lembrar dessa filiação maravilhosa que o Senhor nos deu para sermos Teus filhos. Apresentamos nossas vidas ao Senhor, para que este momento de ceia seja essa alegria de olharmos para o Senhor Deus como nosso Pai querido e amado, nessa família que temos agora, que é o corpo de Cristo, e nos maravilharmos nela. Recebe-nos, perdoa os nossos pecados, abençoa as nossas vidas, trata-nos com Teu amor. Oro pela minha vida, oro pela vida desses que nos acompanham, pelos meus irmãos, abençoe nossas famílias, ajuda-nos a corrigir-nos nesse bom caminho do Senhor. Em nome de Jesus, oramos com fé. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo ensina sobre a ceia, dizendo daquele dia em que Jesus se reuniu com os discípulos, ceiou com eles, mas o apóstolo começa lembrando como foi difícil para Jesus, porque ele começa dizendo exatamente no dia em que Jesus foi traído. Então Jesus toma o pão e oferece aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é oferecido por vós. Jesus mostra o quanto foi difícil, mas o quanto Ele amou, a ponto de entregar a sua vida, o seu próprio corpo,
para que nós pudéssemos ser salvos. E quando ele deixou esse ensinamento para nós, e o apóstolo Paulo depois escreve também ensinando para nós, para fazermos dessa maneira, ele está mostrando o quanto foi difícil para ele, mas o quanto valeu a pena. Por causa do seu sacrifício, nós fomos alcançados, porque ele entregou o seu corpo, e o seu corpo foi crucificado e morto lá na cruz. Então, nós fomos abençoados. Hoje lembramos que aquele corpo oferecido por nós estava no nosso lugar. Foi ele que foi lá para nos resgatar, para sofrer a condenação. Por isso, quando comemos, lembramos daquele sacrifício maravilhoso pelas nossas vidas. Que Deus seja glorificado por isso. Comamos. E nesse tempo ali com os discípulos, Jesus estava ensinando que ele mudou completamente os tempos, o relacionamento com Deus, alcançou vidas, e que agora não eram só mais os judeus que se relacionavam com o próprio Deus, mas qualquer pessoa que cresce, que acreditasse. Por isso Jesus falou assim: olha, este cálice representa o meu sangue nesta nova aliança que eu faço com vocês. Por isso ele disse: sempre que o beberam, façam isso em memória de mim, porque é Jesus, esse maravilhoso Deus, se mostrando a nós e apresentando a sua glória, honrando o seu Pai nessa filiação e estabelecendo agora essa nova aliança, permitindo não só que a gente tenha uma terra e sejamos uma nação, que essa foi a primeira aliança que Deus fez com Abraão sobre o seu povo, os hebreus, mas nessa aliança com Jesus, o que ele está estabelecendo é que nós podemos ser o seu povo para morar com ele na eternidade. Algo muito maior. Essa aliança trouxe perdão para os nossos pecados. Trouxe um Deus que ouve e aceita o nosso arrependimento. Um Deus que aceita aqueles que eram condenados e os transforma em filhos de Deus, para amarem a Deus e para caminharem com Ele como filhos amados. Por isso devemos lembrar desse sacrifício que nos alcançou. Por isso celebramos hoje com alegria aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus fez por nós. Bebamos. Que Deus seja glorificado na sua vida. Que hoje ainda muitas bênçãos de Deus. Que hoje ainda muitos pais falem com seus filhos, muitos filhos falem com seus pais, que muitos corações sejam transformados, que haja muitas vidas se reconciliando com Deus para viverem essa filiação. Quero abençoá-los. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, Pai querido, nos amou, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Eu vejo o Rei da